Maravilhosos. Vamos à nossa terceira aula de radioatividade. O tema é meia-vida, o período de semidesintegração. Então vamos ver a definição do texto aqui, maravilhoso. Olha a definição. Meia-vida é o período de semidesintegração, que a gente chama de P ou T meio, a indicação do período ou da meia-vida. De um isótopo radioativo é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos presentes em uma amostra se desintegrem. Eu gosto de definir assim, maravilhoso. Meia-vida é o tempo necessário para a atividade do elemento radioativo cair pela metade. A atividade maravilhosa eu posso medir em massa, eu posso medir em porcentagem, eu posso medir em velocidade, em número de átomos. Então, a cada período, a massa cai pela metade. Por exemplo, se eu tiver 10 gramas, passou um período, 10 gramas se transforma em 5 gramas, ó, caiu pela metade. Se eu estiver mexendo com porcentagem, maravilhoso. A porcentagem inicial do elemento radioativo que a gente considera 100%. Se passar um período, vai para 50%, mais um período, 25%. Então a massa cai pela metade, a porcentagem cai pela metade, o número de átomos cai pela metade. Por exemplo, se eu tiver inicialmente num meteoro 10 átomos de urânio, passou um período, sobrarão 5 átomos de urânio. A quantidade de átomos de urânio caiu pela metade. Vale para velocidade também, maravilhoso. Se um elemento emite 500 radiações beta por segundo, passou um período, vai para 250 radiações beta por segundo. Então, meia-vida é o tempo para a atividade do elemento radioativo cair pela metade. Agora, essa definição, às vezes aparece uma nuvem de dúvida na mente do aluno, que é a seguinte: voltemos ao meteoro do urânio. O primeiro exemplo que eu vou dar aí diz respeito a esse meteoro de urânio. Maravilhoso. Por exemplo, tem uma explosão de uma estrela, formou um meteoro de urânio. Aí esse meteoro tem 10 átomos de urânio. O período, a meia-vida do urânio, maravilhoso, é 4,5 bilhões de anos. 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Então, a cada 4,5 bilhões de anos, a quantidade de urânio que você tem cai pela metade. Ó. Se o meteoro tinha 10 átomos de urânio no começo, se passar um período, 10 átomos de urânio se transformam em 5 átomos de urânio. Quer dizer que sumiu matéria? Maravilhoso. O que aconteceu é que desapareceram 5 átomos de urânio e esses 5 átomos de urânio se transformaram em chumbo. Então, quando eu tenho as séries de decaimento de alguns elementos radioativos, que no caso um deles é o urânio quando deixa de ser radioativo, ele virou chumbo. Maravilhoso. Então, olha que interessante, o tamanho do meteoro, como um todo, ele não diminui. No começo eu tinha 10 átomos de urânio, quando transcorre um período, no final eu continuo tendo 10 átomos dentro do meteoro, só que são dentro do meteorito. Só que são 5 átomos de urânio e 5 átomos de chumbo. O número de átomos como um todo não muda, mas a quantidade de elemento radioativo que você tem caiu pela metade. Então voltemos à massa aqui, ó, maravilhoso. Se eu sair de uma massa inicial M0, se passar o primeiro período, vai para M0 sobre 2. Ó. No segundo período, vai para M0 sobre 4. Ó. No terceiro período, vai para M0 sobre 8. A cada período que passa, eu estou multiplicando por meio, né? Maravilhoso. Legal. Então, olha, então até coloquei aqui, ó, no primeiro período caiu pela metade, no segundo período multiplicou por um quarto, ó, no terceiro período multiplicou por um oitavo, legal. Então tá aqui, ó, maravilhoso, a curva de decaimento radioativo que mostra a massa em função do tempo aqui, ó. No primeiro período a massa caiu pela metade, ó. No segundo período a massa foi dividida por 4. No terceiro período ela vai ser dividida por 8, tá aqui, ó. M0 sobre 8. Legal. Agora tem uma fórmula maravilhosa, bem simples e intuitiva, que vai resolver esses exercícios para a gente, que é essa daqui, ó. Massa final é igual a massa inicial que multiplica meio elevado a x, onde x é o número de períodos, ó. Que nem no primeiro período, quando x é 1, fica meio elevado a 1, você multiplica por meio. No segundo período, maravilhoso, o x é 2, meio ao quadrado é 1 quarto, ó. No terceiro período, o x vale 3, ó. Meio elevado ao cubo é 1 oitavo, ó. Então, essa é uma fórmula bem simples, maravilhosa, que mostra que a cada período você está multiplicando por meio, mas muito importante, se eu for usar logaritmo nessa equação maravilhosa, se eu bater log dos dois lados, eu tombo esse expoente aqui, ó.
Se der tempo, maravilhoso, na aula de hoje, eu coloco o exercício de log para vocês, senão fica para o segundo semestre. Tem uns bem difíceis, o cara dá uma forçada na matemática, mas é legal, veremos. Vamos, se der tempo, veremos essa aulinha hoje ainda. Então tá aqui, ó. M é a massa final da amostra após X períodos, M0 é a massa inicial da amostra e X é o número de períodos. Olha a nossa observaçãozinha aqui, ó. O tempo de desintegração de uma certa amostra, ou certo número de átomos, ou certa intensidade radiativa de um isótopo radioativo, pode ser calculado pela fórmula maravilhosa. O tempo é o número de períodos vezes o período. Ó. Por exemplo, o período do urânio é 4,5 bilhões de anos. Então, no primeiro período transcorreram 4,5 bilhões de anos. No segundo período transcorreram 9 bilhões de anos. É só fazer 2 vezes 4,5, né? Então é bem simplesinha essa fórmula, né? Para saber o tempo do evento de desintegração do elemento radioativo, é só pegar o número de períodos e multiplicar pelo período. Vamos usar essas duas formulinhas aqui, ó, na nossa sequência de exercícios. São bem simples, né? Maravilhosos. Mas o que o examinador ele complica, eu acho, nesse assunto maravilhoso, é a interpretação de texto. Você tem que tomar cuidado para não ser induzido a erro na interpretação de texto. Vamos lá, então, ó. Eu já começo com um exercício maravilhoso, bem difícil, se você quiser parar para o videozinho para tentar fazer. Esse exercício ele tenta te enganar na fração. Olha o que ele está falando. A análise de uma amostra de um meteorito indicou que ele contém 3 átomos de chumbo para cada átomo de urânio. Considerando que nenhum átomo de chumbo estaria presente na formação do meteorito e que ele é formado pelo decaimento radioativo do urânio, cuja meia-vida é 4,5 vezes 10 a nona anos, qual que é a idade do meteorito? Esse exercício é sacana, maravilhoso. Então, eu tenho um meteoro aqui, ó. Lá dentro eu tenho urânio e chumbo. No começo ele era só urânio. É que a série de decaimento radioativo do urânio, ele vai perdendo seu poder radioativo e no final dessa série de decaimento radioativo, o urânio se transforma em uma coisa não radiativa chamada chumbo. Então vamos lá. Lá dentro eu tenho 3 átomos de chumbo para 1 átomo de urânio. Maravilhoso. Eu quero saber qual que é a porcentagem de urânio que eu tenho nesse meteorito. Ó. Cuidado que não é 1/3, não é 33%, né? Maravilhoso. O primeiro erro, o examinador tenta te induzir a erro nessa porcentagem aqui. Ó. Se no meteoro eu tenho 1 átomo de urânio para 3 átomos de chumbo, ó, o chumbo é esse átomo X, né? E o urânio é esse átomo mais. Um exemplo, né? Maravilhoso. Se eu somar o total de átomos aqui que eu estou vendo dentro, nessa proporção, 1 urânio para 3 chumbo, são 4 átomos. Agora, 4 átomos eu chamo de quantos por cento? 100%. Um átomo de urânio representa, então, quantos por cento? 25%. Então, a sacanagem já está nessa fração maravilhosa. Ele quer que você calcule. Se eu tivesse falado que era um átomo de urânio para um átomo de urânio para 4 átomos de chumbo, o aluno ia falar que era 25%. É 1 para 4, é 1/4. É mentira. É 1/4, maravilhoso, é 20%. Um átomo de urânio, 4 átomos de chumbo, ó, 1 mais 4 dá 5. 1 em 5 é 1/5, é 20%. Então, cuidado com essa fração. Hein? Você soma que o total de átomos, que são 4 átomos, é 100%. Um átomo de urânio, 25%. Então, no começo, maravilhoso, esse meteoro era quantos por cento urânio? Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, maravilhoso. Então, no começo, esse meteoro ele era formado por quantos por cento de urânio na sua origem? Ele era 100% urânio. Eu quero saber, para sair de 100% e chegar em 25%, transcorreram quantos períodos? Ó, então, no início era 100%. Se passar o primeiro período, vai para 50%, mais o período, 25%. Então, o tempo total transcorrido, maravilhoso, ó, equivale a 2 períodos. Ó. É x vezes p. X é o número de períodos vezes o período. Então, desde a formação desse meteoro, transcorreram 9 vezes 10 a nona anos. É a idade desse meteoro. Legal. Então, vamos dar sequência. Maravilhoso. Eu coloquei uma boa sequência de exercícios aí.
Você vai parando o vídeo e vai tentando fazer. Eu já estou saindo na resolução aqui. Ó. Olha o que o cara está falando. Ao estudar a desintegração radioativa de um elemento, obteve-se uma meia-vida de 4 horas. Então ele está dando a meia-vida, 4 horas. Se a massa inicial do elemento é 40 gramas, depois de 12 horas teremos em gramas. Então, maravilhoso. Eu vou usar as formulinhas, né? Porque para exercício fácil eu consigo fazer sem a fórmula. Mas vamos usando a fórmula que ela mata qualquer exercício, até os difíceis, exercícios de log, é bem tranquilinho. Então vou começar aqui, ó, maravilhoso. O tempo transcorrido, eu quero insistir nessa formulinha, porque nessa aula os alunos confundem o tempo de desintegração com o tempo de meia-vida. São duas coisas diferentes, né, maravilhoso? O tempo de desintegração e o tempo de meia-vida. Aqui é o tempo de desintegração e aqui é a meia-vida. Ó, vamos lá. O tempo de desintegração, o tempo transcorrido nesse fenômeno são 12 horas. X é o número de períodos, maravilhoso. E 4 é o período. Então aqui é o tempo total transcorrido do meu fenômeno e aqui é o período do elemento. Então transcorreram 3 períodos. Eu quero saber, após 3 períodos, qual que é a massa do meu elemento radioativo que sobra? Vamos pegar a nossa fórmula aqui. Ó. Massa final é igual a massa inicial que multiplica meio elevado a x. Ó. A massa final é igual. A massa inicial é 40, maravilhosa. Aí meio elevado a x. O x é o nosso número de períodos. Ó. Meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo é 1/8. Ó. 40 vezes 1/8. Olha quanto é que dá aí. 5 gramas. Resposta B. Legal. Então, daria para ter feito, maravilhoso, a cada período, 40 gramas. Passou um período, vira 20. Passou mais um período, vira 10. Ó. Passou mais um período, vira 5. Tá bom, eu estou fazendo tudo com essa formulinha aqui, porque essa fórmula é legal quando a questão envolve log, maravilhosa, ou quando ela é uma questão mais teórica. Vocês verão da FUVEST aí, essa fórmula quebra um galho, viu, maravilhoso? Quando aí começa a envolver fração, aí começa a dar confusão. Então eu estou fazendo tudo por essa fórmula, ela é bem simples, né? Legal. Vamos ao exercício 2. Para o vídeo e sai na minha frente. Eu estou começando aqui, ó. Tente 40 gramas do isótopo de sódio, 24. Sabendo que a meia-vida desse isótopo é igual a 15 horas, depois 75 horas, qual o percentual da massa radioativa restante? Bom, maravilhoso. Ficou esse Azinho, alternativa A deslocada aí, né? Puxa. Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumada aqui, ó. No meio da aula a gente vai dando essa arrumada aí, maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, legal. Espera aí, maravilhoso. Não se emocione. Assim eu fico com a aula certinho. Vocês já estão vendo minha resolução aí, né, seus danadinhos? Deixa eu apresentar, deixa eu voltar aqui. Então, maravilhosos. Esse é um exercício simples aí. O cara deu o tempo total do evento, ó. Transcorreram 75 horas de desintegração e a meia-vida equivale a 5 horas. Então, eu vou começar aplicando essa fórmula. Ó. O tempo total da desintegração é o número de períodos vezes o período. Ó. O tempo total são 75 horas, maravilhoso. É igual a x vezes o período é 15. Eu quero sempre saber quantos períodos, eu quero sempre calcular esse x, maravilhoso, para a gente entrar na nossa equaçãozinha. Então, como a meia-vida equivale a 15 horas, para transcorrer 75 horas, quer dizer que transcorreram 5 períodos. Então, essa fórmula maravilhosa vale para massa, vale para porcentagem, vale para velocidade. Olha lá. A porcentagem final é igual à porcentagem inicial, que multiplica meio elevado a x. Ó. Eu quero saber a porcentagem final, maravilhosa. A porcentagem inicial é sempre 100%. Quando a gente mexe com porcentagem, a quantidade de elemento radioativo que a gente tem, a gente considera 100%. Que fica meio elevado a x. O nosso x é o número de períodos. Ó. Meio elevado a quinta. Meio elevado a quinta é 32. Ó. 100 dividido por 32, 3,125%. Que dá a resposta E. Legal. Beleza, maravilhosa. Está aí.
Tanto que tem um exercício aqui, maravilhoso, igualzinho, parecido com esse, mas que o cara dava, ele perguntava, questão de vestibular, imagina isso na prova. Ele falava assim: os técnicos das usinas termonucleares afirmam o seguinte, que após 10 períodos, a radioatividade residual é inofensiva para o ser humano. Então, após 10 períodos, o elemento radioativo ele fica inofensivo, que nem se você tem uma usina termonuclear, tem elemento radioativo. Depois de 10 períodos, você pode entrar dentro do reator, não acontece nada. Sabe qual que é o problema? O período do urânio é 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. 10 períodos são 45 bilhões de anos, gente. Tá louco. Então não dá, né? Só que olha o que o cara perguntou. Depois de 10 períodos, qual que é a porcentagem residual que sobra? Maravilhoso, essa formulinha mata fácil. 10 períodos, eu quero saber a porcentagem final. 10 períodos é meio elevado a 10. Meio elevado a 10 é 1 sobre 1024. 1024 aproxima para 1000. 100 vezes 1 sobre 1000 é 0,1%. Olha, você faz de cabeça. Então, essa fórmula maravilhosa, ela quebra um galho, viu? Imagina você querer dividir 100%, passa um período, vira 50%, passa mais um período, vira 25%, 10 vezes. Termina o vestibular, você não termina de fazer essa conta. Então, legal, essa formulinha, ela quebra um galho, maravilhoso. Vamos ao próximo, que vocês viram a resolução desse, vocês são bem espertinhos, hein? Vamos nesse daqui, maravilhoso. Eu estou começando em ordem crescente de dificuldade. Por enquanto não tem muito sofrimento, não. Para o vídeo e tenta fazer. Estou começando aqui, ó. O decaimento radiativo de uma amostra de Césio 137 está representado no gráfico. Tendo-se uma amostra com 80 gramas de Césio, restarão apenas 5 gramas desse radioisótopo após aproximadamente. Deixa eu dar uma hidratada aqui, maravilhoso. Maravilhoso. O papo é o seguinte, hein? Ele deu a curva de decaimento só para a gente achar meia-vida. Meia-vida é o tempo que tem que passar para a atividade do elemento radioativo cair pela metade. Ó. A porcentagem inicial é 100%. Cair pela metade é chegar aqui, ó, é chegar nos 50%. 50% está batendo bem aqui no meio, mais ou menos, né, maravilhoso? Ó. Entre o 20 e o 40, então aqui é o 30. Ó. Não vai errar no grafiquinho. Ó. Sai de 100, para no 50. Quando 100 cai pela metade, vira 50. Ó. Tá dando mais ou menos no meio aqui também, entre o 20 e o 40. Então vamos falar que a meia-vida desse cara aí é de 30 anos. Legal. Vamos aplicar a nossa fórmula da massa. A massa final é a massa inicial que multiplica meio elevado a x. Então a massa final, maravilhosa, a massa inicial é 80, a massa final é 5. Ó. A massa inicial é 80, a massa final é 5. Eu vou achar aqui, ó, o x, que é o número de períodos, né? Maravilhoso. O 80 que está multiplicando, eu passei para cá dividindo, ó. Vai ficar 5 sobre 80, que eu já simplifiquei, maravilhoso. É 1 sobre 16. 16 vezes 5 é 80. Eu passei 80 dividindo e simplifiquei a fraçãozinha. E 2 elevado a x eu inverti, ficou 2 elevado a menos x. E 16, maravilhoso, é 2 a quarta, né? Que eu inverti a fração, desse lado ficou 2 a menos 4, do outro lado ficou 2 a menos x, logo x igual a 4. Ó. Foram transcorridos 4 períodos. Então, é só pegar a nossa fórmula aqui. Ó. O tempo de desintegração, você pega o número de períodos e multiplica pelo período do elemento. O número de períodos são 4. O período a gente tinha achado no gráfico é 30. 4 vezes 30 é 120 anos. Que dá a resposta aí. Beleza. Vamos aí, ó. Questão 4 e 5, maravilhosa. Para o vídeo. Eu estou começando aqui. Glenn Seaborg é um renomado cientista que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química por seus trabalhos em radioquímica. Em 74 foi sintetizado nos Estados Unidos o elemento de número atômico 106, que em sua homenagem teve como
nome proposto, se aborgium. Tá aí. E tenha o bombardeamento desse elemento aí, CF 249,98 por um elemento X, produz o SG 263,106 e 4 nêutrons. Determina o número atômico, o número de massa do elemento X. Tranquilo, o item A, vamos montar a equação de transmutação nuclear aí, né? E B, sabendo que um determinado isótopo SG106 perde 50% de sua massa inicial em 10 segundos, calcule a massa final de uma amostra de 800 gramas desse isótopo após 30 segundos. Bom, o item A, então, maravilhoso, está aqui, ó. Vamos escrever a reaçãozinha. SF 249,98, ele foi bombardeado, maravilhoso. Quando fala bombardeado, é para pôr o elemento X atrás da flecha. Então, quando fala bombardeamento, coloca atrás da flecha. Se ele falasse que emitiam o elemento X, coloca na frente da flecha. Bombardear, coloca antes da flecha. Emissão de radiação é depois da flecha. Então, esse elemento foi bombardeado pelo X, então coloca o X antes da flecha. Então, CF mais X formou SG63,106 mais 4 nêutrons, né? Maravilhosa, obrigação nossa saber que o nêutron tem massa 1, carga 0. Aí é só falar a massa que entra igual a massa que sai, a carga que entra igual a carga que sai. Então, eu fiz aqui, ó, 249 mais A é igual a 263 mais essa massa. Que massa que eu estou vendo aqui, ó? É 4 vezes 1. Não vai errar, né, maravilhoso? Então, o A vai ficar assim, ó, maravilhoso. Eu passei o 249 para lá subtraindo, ficou 263 mais 4 menos 249 deu 18, é a massa do X. Ó. Agora a carga que entra é igual a carga que sai. Ó. 98 mais P é igual a 106 mais 0. Ó. Então o P ficou 106 menos 98, deu 8. Olha a fórmula do elemento X. Ele tem massa 18, número atômico 8. Legal. Agora o item B, maravilhoso. Eu calculei aqui ó, o número de períodos. Olha o que ele fala. Sabendo que um determinado isótopo perde 50% de sua massa em 10 segundos. Quando perde 50% de sua massa em 10 segundos, esse é o período maravilhoso. Calcule a massa final da amostra de 800 gramas desse isótopo após 30 segundos. Então, 30 segundos é o tempo total transcorrido de desintegração. É o tempo total do evento. 10 segundos é a meia-vida. Então, o tempo total é o número de períodos vezes a meia-vida, vezes o período. O tempo total transcorrido 30 segundos, a meia-vida 10 segundos, ó, chama aí 3 períodos. Agora, maravilhoso, vamos achar a massa final. Ó. A massa final é a massa inicial, que é 800, que multiplica meio elevado ao número de períodos. Ó. Foram 3 períodos, meio elevado ao cubo é 1/8, né? 800 vezes 1/8 dão 100 gramas. Então, uma questão bonitinha. Legal. Olha esses 5 da Unesp, maravilhosos. O acidente do reator de Chernobyl, em 86, lançou na atmosfera grande quantidade de estrôncio, cuja meia-vida é de 28 anos. Supondo ser esse isótopo a única contaminação radiativa, e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir a 1/16 da quantidade inicial presente, o local poderá ser habitado novamente a partir do ano de... Legal, maravilhoso. Então a gente tem a meia-vida, né? Então, olha que interessante. Eu vou usar a mesma fórmula aqui, ó, maravilhosa, da massa. Ó. A massa final é igual à massa inicial, que multiplica meio elevado a x. Vamos calcular o número de períodos? A massa final, maravilhoso, é 1/16 da massa inicial. Ó. Ele falou aqui, ó. Sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade inicialmente presente. Então, vou falar, a quantidade inicialmente presente é M0. A massa final vai ser 1/16 de M0. Aí eu vou cortar M0 com M0, maravilhoso. Olha como é que ficou a nossa fraçãozinha. Desse lado é 1/16, do outro lado é invertido, ficou 2 a menos x, né? 1/16 é 1/2, que eu inverti também, né? Fica 2 a menos 4, igual a 2 a menos x, então x igual a 4 períodos.
Vamos calcular o tempo total transcorrido? Maravilhoso. O tempo total transcorrido em uma transformação radiativa, você pega o número de períodos e multiplica pelo período. Desculpa, maravilhoso. O tempo total transcorrido é o número de períodos. A gente calculou aqui 4 períodos, vezes 28, 112 anos. Maravilhoso. Ele quer saber o ano que o local poderá ser considerado seguro. Esse problema aconteceu em 1986, né? Então você pega 1986 mais 112, é o ano de 2098, que dá a alternativa B. Legal. Esse é difícil, esse exercício maravilhoso. A formulinha vai ajudar a gente, meu. Dá uma parada no vídeo, deixa eu dar uma hidratada. Maravilhoso. Esse exercício é difícil na interpretação. Então deixa eu ir com vocês, ó. Um centro de pesquisa nuclear possui um ciclotron que produz radioisótopos para exames de tomografia. Um deles, o flúor, com meia-vida de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, é separado em doses, de acordo com o intervalo de tempo entre sua preparação e o início previsto para o exame. Se o frasco com a dose adequada para o exame de um paciente a ser realizado 2 horas depois de sua preparação contém N átomos desse 18F, flúor 18, o frasco destinado ao exame de um paciente B a ser realizado 5 horas depois da preparação deve conter NB átomos de flúor 18. Maravilhosos. Então, qual que é o problema desse exercício? A gente tem que considerar que o número de átomos no exame tem que ser o mesmo para os dois pacientes. Agora, o número inicial de átomos que eu vou preparar não é o mesmo. Então, quando você vai fazer o exame, você tem que sintetizar o elemento radioativo. Só que você precisa, maravilhoso, de um número X de átomos para fazer o exame. Então, o elemento ele vem desintegrando. Perceba que o tempo de exame entre os dois pacientes é diferente. 2 horas para um, para iniciar o exame, e 5 horas para o outro. Então, a quantidade inicial dos átomos aqui é diferente. Eu vou pegar a quantidade inicial diferente das minhas amostras, mas quando eu for aplicar no paciente, o número de átomos tem que ser o mesmo. Então, vamos lá. Olha como é que... Vamos resolver aqui, ó. Eu comecei com essa fórmula. O tempo total da desintegração radioativa, maravilhosa, é o número de períodos vezes o período. Ó. Para o paciente A, o exame dele, maravilhoso, vai começar depois de 2 horas. Então, o elemento radioativo ele já vem desintegrando 2 horas. 2 horas, 120 minutos. Eu passei tudo para minutos, né? E a meia-vida desse elemento radioativo é 1 hora e meia, 90 minutos. Então, olha o período o número de períodos transcorridos. É uma fração de períodos. Deu 4/3 de período, maravilhoso. Então, essas fórmulas elas são legais quando envolvem fração, né? Então, não desintegra, por exemplo, 50%, desintegra 20%. Aí ferrou, não é número inteiro. Então, nesses casos que eu não tenho um número inteiro de períodos, a fórmula é legal. Vamos ao paciente B, ó, maravilhoso. O exame do paciente só vai começar 5 horas depois. Eu sintetizo o elemento radioativo, eu só vou aplicar o elemento no paciente 5 horas depois. Então, durante 5 horas, esse elemento vai sofrendo decaimento radioativo. Então, o tempo, eu estou aplicando a mesma fórmula, o tempo total de desintegração é o número de períodos vezes o período. O exame, o elemento para o paciente B, ele está desintegrando a 5 horas. 5 horas, 300 minutos, né? 6 vezes 5, 300. 5 vezes 60, 300 minutos. A meia-vida do elemento é 1 hora e meia, 90 minutos. Ó. Dão 10/3 de período. Ao paciente A, ao paciente B. Então, maravilhoso. Eu posso falar aqui ó, que o número de átomos final é igual ao número de átomos inicial, que multiplica meio elevado a x. Maravilhoso. O número de átomos final é o mesmo para os dois elementos. O que vai mudar é o número de átomos inicial. É isso que induz o erro o aluno. Essa interpretação de texto é difícil.
Então, ó, eu só inverti aqui a fórmula, ficou 2 elevado a menos x para facilitar a nossa vida. E olha a observação. Admitindo que ambos os pacientes receberão o mesmo número N de átomos de flúor 18. Teremos, ó, olha a fórmula para o paciente A. O número de mols de átomos, perdão, o número de átomos que o paciente A recebe é igual ao número inicial de átomos, que eu estou chamando de Na, que multiplica 2 elevado ao período aqui, ó, ao número de períodos de A, que é menos 4 terços. Ó. Tudo bem? Coloca o menuzinho aí. O número de átomos para o elemento B. Ó. O número final é o mesmo para os dois pacientes. Agora, o número inicial não é o mesmo, né? Maravilhoso. O número inicial de átomos tem que ser diferente, porque um leva 2 horas para receber o elemento radioativo, o outro recebe 5 horas. Então, esse elemento radioativo tem que chegar no mesmo número final de átomos para os dois pacientes. É ruim entender esse exercício mesmo. Bom, maravilhoso. Eu vou dividir um pela outra. Ó. Cancela aqui o número final de átomos é o mesmo. Do lado esquerdo da igualdade sobrou 1. Ó. Do lado direito, lá em cima, sobrou Na vezes 2 elevado a menos 4 terços. Embaixo sobrou NB vezes 2 a menos 10 terços. Eu vou passar esse fator para lá multiplicando, maravilhoso. Ó. Aqui eu não passei multiplicando, não. Eu deixei assim mesmo. Ó. Eu já subtraí a potência aqui, ó, maravilhosa. Menos 4 terços dividido por 2 a menos 10 terços. Eu subi esse 2 aqui. Ó. Quando você sobe o número, maravilhoso, inverte o sinal do expoente, né? Então era menos 10 terços, aqui em cima vai ficar mais 10 terços. Ó. Mais 10 terços menos 4 terços dá mais 6 terços. Ó. 6 terços, maravilhoso. 6 sobre 3 são 2, né? Agora sim, o NB que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Ó. Então aqui ficou NB igual 6 sobre 2, perdão, 6 sobre 3 é 2, 2 ao quadrado 4. Ó. NB é 4Na, que dá a resposta C lá. NB igual a 4Na. Questão difícil. Mas a interpretação é ruim, maravilhosa. Mas vocês perceberam que a formulinha quebra um galho quando você não tem um número inteiro de períodos? Ó? Legal. Vamos a esse exercício 7 aí, tão maravilhoso. Dá uma paradinha no vídeo, que eu vou começar ele aqui, a resolução. Bom, o cara conta toda uma história aí do carbono 14, né? Em 46, a química forneceu as bases científicas para a datação de artefatos arqueológicos usando o carbono 14. Esse isótopo é produzido na atmosfera pela ação da radiação cósmica sobre o nitrogênio, sendo posteriormente transformado em dióxido de carbono. Os vegetais absorvem dióxido de carbono e, pela cadeia alimentar, a proporção de carbono 14 nos organismos vivos mantém-se constante. Quando o organismo morre, a proporção de carbono 14 nele presente diminui, já que, em função do tempo, se transforma novamente em nitrogênio 14. Sabemos que a cada período de 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 reduz a metade. Eu deixei tudo apertado, porque esse texto é gigante, né, mano? Item A. Qual o nome do processo natural pelo qual os vegetais incorporam o carbono 14? Então, deixa eu bater um papo antes da gente continuar. Maravilhoso. Todo ser vivo, animal, vegetal, nós, seres humanos, temos carbono 14 no organismo. Que nem você come seu pãozinho de manhã, pão é carboidrato, você repõe seu carbono 14. A árvore faz fotossíntese, absorve CO2, ela repõe o carbono 14. Aí, depois da morte do animal ou vegetal, ele não se alimenta mais, ele não realiza mais fotossíntese, então a concentração de carbono 14 no indivíduo vem diminuindo. Então a gente fala que todo ser vivo, por exemplo, tem uma concentração de 100% de carbono 14. Se passar um período, vai para 50%. É uma concentração constante na natureza. Legal. Aí tem qual o nome do processo natural pelo qual os vegetais incorporam o carbono? Então o nome do processo é a fotossíntese, né? Maravilhoso. Olha lá, fotossíntese. O cara não pediu a reação, mas está aí a reação famosa. CO2 mais água, glicose mais O2. Tranquilo. Item B. Poderia um artefato de madeira, cujo teor de carbono 14 corresponde a 25% daquele presente nos seres vivos,
Se oriundo de uma árvore cortada no período do Egito Antigo, 3.200 a 2.300 a.C., justifique. Então, o carbono 14 é legal para a gente fazer datação de fósseis, maravilhoso. Mas, por exemplo, se eu tiver lá em Recife, tem uma árvore centenária, tem uma mangueira centenária, que ainda está produzindo manga. Eu pergunto a vocês, dá para fazer datação de carbono 14 dessa mangueira centenária que ainda está produzindo manga? Não. Por quê? Carbono 14 é para ser vivo, animal ou vegetal morto. É só após a morte do ser vivo que a concentração de carbono 14 vem caindo, não é maravilhoso? Então, para uma mangueira que está produzindo manga, ela está viva, não funciona a datação de carbono 14. Então vamos lá, eu tenho 25% de carbono 14, vamos achar o ano que esse artefato de madeira foi produzido, maravilhoso. Ó. Então já estou aplicando a fórmula, ó. Porcentagem final é a porcentagem inicial que multiplica meio elevado a x. Eu vou calcular o número de períodos. Ó. Eu já fui direto para a formulinha aqui, maravilhosa. Quando um objeto de madeira, a madeira estava viva ainda, a concentração inicial de carbono 14 era 100%. Quando você cortou a madeira, que ela morreu, a concentração de carbono 14 começa a cair. Então, maravilhoso, eu passei o 100 para cá dividindo, ficou 1/4 igual a meio elevado a x, né? Então, x igual a 2, né? Meio elevado a x igual a 4, então tem que ser x, tem que ser igual a 2. Foram transcorridos 2 períodos maravilhosos. Então, vamos calcular o tempo que levou para transcorrer esses 2 períodos? Ó. É só pegar o tempo do evento radioativo, o tempo de desintegração radioativa, o número de períodos vezes o período. Ó. Então, vou fazer 2 vezes 5.730, que é o período do carbono 14, ó. Então essa árvore, ela morreu, maravilhosa, há 11.460 anos atrás. Se eu quisesse saber o ano que essa árvore foi cortada para fabricar esse objeto maravilhoso, por exemplo, você pega a idade da árvore, que ela morreu há 11.460 anos, você subtrai o ano que a gente está, que é 2020. O número que aparece aqui é antes de Cristo. Então essa árvore foi cortada, maravilhosa, no ano 9.440 a.C. Então, como estamos no ano de 2020, a árvore deve ter sido cortada em 9.440 a.C. Portanto, essa árvore não foi cortada no período do Egito Antigo, que é 3.200 a.C., né? Maravilhoso. Questão bonitinha aí. Item C. Se o carbono 14 e o nitrogênio 14 são elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, aponte uma característica que os distingue. Maravilhoso. Eles são isóbaros, né? Ó, a massa é a mesma. Mas o que muda? Se a massa é a mesma, o que muda entre nitrogênio e carbono? É o número de prótons, é o número atômico, né? Maravilhoso. O que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico. Então tá aí, ó. Olha a explicação. Os elementos carbono 14 e nitrogênio 14 são isóbaros, o mesmo número de massa, e distingue-se pelo número de prótons. No caso, o número de nêutrons também é diferente, né? Maravilhoso. Isso aqui, ele pediu para você citar só uma característica diferente, né? Uma característica que os distingue. Legal. Maravilhoso. Eu estou parando aqui, vou ver como é que fica o nosso tempo de aula. Se sobrar tempo, eu volto com umas questões de log aí. Vamos ver. Qualquer coisa eu volto aí. Valeu, maravilhoso.